Amém? Olha só, Provérbios capítulo 16, versículo 1. Provérbios 16, 1 diz assim o texto, ó. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa, correta, dos lábios vem do Senhor. Amém, irmãos? E nós lemos aqui no versículo, no Provérbios 16, né? Parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Há caminhos que parecem ser bom ao ser humano, mas no final é caminho de morte. Tem um texto, irmãos, que fala no livro de Provérbios também, que diz assim, ó, que é para nós reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. O texto diz assim, ó, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele vai endireitar as tuas veredas. Então, veja bem, porque o que acontece? Quando nós lemos a Bíblia, irmãos, toda palavra que tem aqui, se nós der crédito, se nós acreditarmos nela, ela vai se cumprir na nossa vida. Mas para que essa palavra possa se cumprir na nossa vida, nós temos que acreditar nessa palavra aqui, que é a verdade, e andar segundo a direção dela. Irmãos, olha só, aqui fala que o nosso coração, ele pode fazer planos. Então não é errado uma pessoa fazer planos, como eu falei antes. O errado é nós tomar o nosso entendimento segundo o nosso, nós tomar posição segundo o entendimento que nós temos tendo. Significa, nós temos que cada dia buscar a direção de Deus. Deus, Ele tem o melhor para você. Deus, Ele tem o melhor para mim. Porque ali diz que há caminhos que parece que vai ser bom para nós. Não, eu vou por aqui, vai dar certo. Mas no final a Bíblia diz que pode ser caminho de morte. Amém, irmãos? Eu estava meditando hoje sobre uma palavra que tem lá no livro de Jeremias. Lá no livro de Jeremias, no capítulo 17, no versículo 9, fala que o coração do homem ele é enganoso. O nosso coração, ele é enganoso. E a Bíblia fala que o nosso coração, além de ser enganoso, ele é corrupto. Ele é corrupto do nosso coração. Então, veja bem, nessa noite Deus quer nos dar uma direção nessa palavra aqui, porque, na verdade, Deus ele quer nos abençoar, Ele tem o melhor para nós, mas nós precisamos buscar dele a direção. Se você toma a tua atitude, faz a coisa da tua forma, não vai funcionar, porque ali fala que não tem como funcionar. Há caminhos que parece que vai dar certo e no final não dá. Por isso que muitas pessoas se frustram hoje na fé, porque elas não deixam Deus dirigir a vida delas. Se nós não deixarmos Deus dirigir a nossa vida, né, nós vamos ter problema. Eu estava meditando hoje, irmão, sobre José. José, na verdade, Deus falou com ele e falou que ele ia ser um camarada bem sucedido na vida. E eu estava observando hoje, lendo esse texto aqui, só que antes dele ser bem sucedido na vida, esse camarada foi vendido como escravo. Ele foi acusado, né, de dar em cima da mulher do patrão dele. Ele foi preso para depois se cumprir aquilo que Deus tinha na vida dele. Então veja bem, ele não tomou o entendimento dele. Deus falou que ia me exaltar, ia me abençoar, mas eu estou preso, eu não quero mais saber disso daí, eu não vou seguir a direção que Deus está me dando. Então veja bem, quando as pessoas começam na igreja, as pessoas começam a buscar Deus, né, elas acham que vai ser a maior maravilha. Jesus falou, no mundo vocês vão ter algumas aflições. Agora, repara o detalhe de José. Na caminhada dele com Deus, ele teve altos e baixos. Porque a Bíblia fala que ele foi vendido como escravo, e ele foi vendido como escravo, e lá na casa do homem no qual ele foi escravo, a Bíblia diz que Deus abençoou muito a casa do homem lá, porque Deus era com José. Então ali ele foi
ele foi abençoado porque Deus era com ele. Depois depois o José foi preso, né? A Bíblia fala que Deus era com ele, fala que Deus usava ele lá dentro da cadeia. Mas nem por isso ele abandonou a Deus. Ele continuou na presença de Deus. Ele não tomou o entendimento dele. Deus falou para mim em sonho, está ali escrito na Bíblia, Deus falou em sonho que ele ia me fazer grande nessa terra. Né? Deus falou para Josué isso, para José. E agora eu estou aqui numa cadeia, estou preso aqui. Ou quando eu fui vendido como escravo, né? Agora eu estou vendido como escravo. E a promessa de Deus não vai se cumprir na minha vida. Ele não questionou isso. Ele continuou na presença de Deus. E ele continuou na presença de Deus e fala que no final de tudo isso, Deus fez ele governador do Egito. Então veja bem, irmãos, da mesma forma somos nós. Se você observar ali quando Jesus foi bem sucedido aqui na terra ou não? Jesus foi bem sucedido. Mas lembra que ele falou assim, no mundo passeis por aflições, mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. Significa que eu também passei por as aflições e eu consegui vencer nesse mundo. Então, o importante é quando nós entendemos o Evangelho, é nós ficar na presença de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. O José confiou em Deus. Não, Deus falou que me fazer grande, ele vai me fazer. Agora eu estou sendo vendido como escravo, estou sendo acusado de ter dado em cima da mulher do meu patrão, inclusive isso rendeu uma cadeia para o José, mas nada disso tirou a fé dele de Deus, nada disso. Ele confiou que Deus ia fazer ele grande. Ele permaneceu fazendo a vontade de Deus em meio às tribulações. E aí, por que muitas pessoas hoje se afastam da fé? Porque a primeira situação contrária que surge, ela se afasta de Deus. Ela não entende que isso faz parte da caminhada da fé, né? Então nós não podemos fazer isso, nós temos que permanecer assim como José permaneceu. Se nós pegarmos, tem vários casos aqui na Bíblia, mas vamos pegar um outro aqui, irmãos. Vocês lembram do Jó? O Jó tinha todos os motivos para abandonar Deus. Porque, na verdade, ele era o homem mais rico do Oriente. A Bíblia fala que tinha filhos e filhas, tinha uma família bem estruturada. O que aconteceu com José, com Jó? Perdeu a riqueza, perdeu toda a família, sobrou só a esposa, né? Perdeu a saúde e ele permaneceu firme com Deus. E aí você lê lá no capítulo 42, você lê lá, você vai ver que Deus honrou a fé do Jó. A Bíblia diz que Deus abençoou ele, deu uma família maravilhosa, fala que as moças mais bonitas que tinha na região eram as filhas dele. Teve o dobro de tudo que ele tinha, então Deus honrou a fé dele. Mas em meio à dificuldade, ele não abandonou a Deus. Porque às vezes as pessoas passam a dificuldade, elas acabam até deixando de vir na igreja. Mas é errado. Aí é que tem que buscar Deus, se fortalecer em Deus. Deus tem o melhor para ti. Porque quando Deus chamou você para andar com Ele, Ele chamou para te fazer o quê? Vencedor. Então se o vento está contrário, tem que se pegar com Ele para que as coisas venham ir para o lugar. Tem que ficar na presença de Deus, permanecer na presença de Deus. Isso vai fazer a diferença. Amém, irmãos? Então, nós temos passando para você que nós não devemos tomar o nosso próprio entendimento. Quando você faz isso, né, você vai estar dizendo que você não precisa de Deus, que você pode andar com as suas próprias pernas. Agora, quando os Salmos, o Provérbios, quer ver, você está no 16, volta lá no 3, lá, um pouquinho para trás aí, volta, até no 3. Olha só isso aqui, ó. Provérbios, capítulo 3, três, 5. Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Amém? Provérbios 3, 5. Olha o que diz o texto aqui, irmãos. Ó. Foi o que
foi o que José fez, foi o que o Jó fez. E é o que nós temos que fazer também. Diz assim o texto, ó. Confia no Senhor de todo o teu coração. Então, de todo o teu coração, o contrário do outro provérbio lá que diz, né, que não é para nós agirmos segundo o nosso coração, mas confiar em Deus de todo o nosso coração. E não te estribe ou não te apoie no teu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Só dá uma pausa aqui, irmão, depois nós vamos mais para frente. Como eu falei antes, o José tinha todo motivo para agir segundo o entendimento dele. Pô, por que isso está acontecendo comigo? E onde é que está Deus nessa história? Né? Ele poderia pensar assim e agir, né, segundo o entendimento dele. Mas ele preferiu ficar na presença de Deus. Por quê? Porque lá no livro de Isaías, irmãos, fala assim, ó, que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Fala que os caminhos de Deus são maiores que os nossos caminhos. Olha só, vamos continuar aqui então. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. O que ele está dizendo aqui? Para nós reconhecer Deus em todos os nossos caminhos, em tudo que nós formos fazer, reconhecer que nós precisamos que Deus venha nos dirigir e venha nos guiar. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Versículo 7. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Olha só isso aqui. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Amém, irmãos? Olha só. Irmãos, se a gente for observar, o momento mais importante do culto que nós temos aqui não é o louvor e nem a oração. O momento mais importante do culto aqui é a palavra de Deus. Por quê? Porque a oração, vou fazer uma oração, você vai se sentir bem. Né? Agora, veja bem, o que vai fazer você ser uma pessoa vencedora é nós estarmos aplicando aquilo que nós aprendemos aqui na palavra. Porque aqui está dizendo que um homem, uma pessoa que não toma o seu próprio entendimento e deixa Deus dirigir a vida dela, essa pessoa vai ser abençoada por ele. Então, a única maneira de nós não se frustrarmos é nós fazermos aquilo que a Bíblia nos instrui. Por isso que muitas pessoas hoje se frustram, né? Porque não conseguem entender que quando Deus chamou, está lá no livro de João, que nós sempre citamos aqui, João 10:10, que Deus nos chamou para ter vida e vida com abundância. Mas um problema não pode tirar essa vida com abundância de nós. Essa paz interior não pode sair de nós de jeito nenhum. Se você observar lá no livro de Gênesis, no capítulo, deixa eu ver aqui, acho que eu anotei. Lá no Gênesis 37, não precisa você abrir, se você ler lá em casa, né, você vai ver quantas bênçãos veio na vida de José por ele ter obedecido a Deus, por ele não tomar o entendimento dele. Amém, irmãos? Olha só, abre a tua Bíblia lá no livro de Isaías 55. Isaías 55, versículo 8 e 9. Isaías 55, 8 e 9. Amém? Você está em Provérbios, vai um pouquinho para frente ali. Provérbios, você vai achar o Eclesiástico, o Cântico, daí vai estar o Isaías. Um pouquinho para frente. Não é para trás, é para frente. Para frente. Você vai achar Isaías. Isaías 55, 8.
Diz assim o texto, irmãos, ó. Fala assim, ó. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos meus caminhos. Diz quem? Diz o Senhor. Diz Deus. Que os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus, e nem os teus caminhos, os caminhos de Deus. Versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos, os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Então, olha só, mais um motivo para nós o quê? Buscar a direção de Deus, porque os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Os caminhos de Deus são melhores que os nossos. Amém, irmãos? Eu estava meditando numa passagem que tem lá no livro de Atos, irmãos, onde a igreja estava em crescimento. Os apóstolos de Deus, os apóstolos do Senhor Jesus, estavam pregando a palavra. E eles pregavam em tudo que era região ali, eles estavam ministrando. Porque Jesus falou assim, ó, ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Então eles começaram a pregar o evangelho. Jesus mandou, vamos fazer. Isso é obediência. Então Jesus mandou fazer, vamos fazer. O que aconteceu ali? Aconteceu que certa vez os discípulos, eles queriam pregar lá na Ásia. E fala que o Espírito de Deus impediu deles irem para a Ásia pregar a palavra. Olha só, por que eu estou falando isso aqui? O apóstolo Paulo era um homem de Deus. Os discípulos que pregavam a palavra na época de Jesus eram pessoas de Deus. Só que eles eram pessoas humildes, eles buscavam a direção de quem? A direção de Deus. E fala que eles estavam prontos para ir pregar a palavra na Ásia, fala que Deus falou com eles. Fala que o Espírito Santo proibiu deles irem pregar lá. Então, o que acontece? Eles estavam totalmente na direção de Deus. Mas Deus não mandou pregar o Evangelho para todo mundo, por que impediu deles irem na Ásia pregar? Aí é que entra. Deus conhece todas as coisas e Deus sabia o que ia acontecer lá na Ásia e não deixou que eles fossem para lá. Talvez iam tirar a vida deles lá, Deus não permitiu. Deus tinha outros planos para eles. Então Deus não permitiu naquele momento deles irem para a Ásia. Mas a palavra dizia que era para pregar a palavra por todo o mundo. Então por isso que é importante, irmãos, a gente buscar a direção de Deus, para a gente não cair em ciladas do inimigo. Então, vou voltar a dizer aqui, Provérbios 16, 25. Há caminhos que parece que é bom, mas lá na frente é o caminho de morte. Há caminhos que parece que é bem ruim, lá na frente é caminho de bênçãos. Lê lá a caminhada de José. Parecia que o caminho dele era terrível, né? A situação dele era delicada. E na verdade é ali que Deus estava no negócio. Ali que Deus estava junto com ele. Então, às vezes na nossa vida surgem uns ventos contrários à situação. Deus está contigo, não é porque surgiu aquela situação que ele te abandonou, ele está junto contigo. É o que aconteceu com José. Foi preso, mas Deus estava com ele. E no final deu tudo certo. Se nós buscar a direção de Deus, irmãos, ainda que a coisa esteja meia conturbada, mas lá no final vai dar certo, se nós estivermos na direção de Deus. Nós não devemos sair da direção de Deus. Então os apóstolos ali no livro de Atos, no capítulo 16, versículo 6, eles tiveram essa experiência com Deus. Eles poderiam pegar e levantar a cabeça, eles poderiam pegar e se levantar e, não, nós vamos porque é com nós o negócio. Não, vamos orar primeiro, vamos buscar a direção de Deus. Se é o querer de Deus, que nós vamos agora para a Ásia. Eles oraram, eles buscaram a direção de Deus. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Então Ele quer que nós venhamos reconhecer Ele em todos os nossos caminhos. Isso vale para qualquer decisão que nós formos fazer. Porque o nosso coração, ele é o quê? Quer ver? Abre lá, irmão, Jeremias. Deixa eu ajudar você aí. Vai um pouquinho, você está em Isaías, vai um pouquinho para frente aí, Jeremias 17. Isaías, um pouquinho para frente vem Jeremias. Já que temos aqui lendo a Bíblia, vamos ler esse texto aqui. Jeremias 17. 17, 7.
Amém? Jeremias 17:7 diz assim, ó. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Feliz é o homem que confia em quem? Em Deus. Olha só o que diz a palavra aqui. Feliz é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. As suas folhas ficam verdes. Versículo 9 aqui, ó. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O que ele está dizendo aqui? Que o nosso coração ele é enganoso. Mas no versículo 7 e 8 ele diz assim, ó, bem feliz é aquela pessoa que anda buscando a minha direção, que anda nos meus caminhos. Essa pessoa vai ser feliz. Bendito o homem, abençoado vai ser o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. A esperança de José estava onde? No Senhor. Não, Deus fez uma promessa. A nossa esperança tem que estar aqui, irmãos. Ó, Deus falou que vai ser assim, vai ser. Hoje o vento é contrário, mas eu vou ficar firme na palavra, nessa promessa aqui. Essa promessa vai se cumprir na minha vida. Foi o que José fez. Ainda que veio o vento contrário, né, ele não deixou de ser um homem de Deus. Amém, irmãos? Então, olha só. Eu citei ali antes o Atos 16, 6, não precisa você abrir. Eu citei Atos 16, 6, que eu falei sobre os apóstolos que queriam pregar na Ásia e o Espírito Santo barrou eles. Lê lá em casa, lá um tempo lá. Eu não vou citar aqui esse texto, não vamos abrir, senão vai ficar muito tarde a nossa pregação aqui, vai esticar muito aqui a nossa pregação. Amém? Que eu quero orar por você, eu quero fazer uma oração para que Deus venha abençoar a tua vida, venha te fortalecer aqui. Amém? Deu classe aqui. Acho que é melhor assim. Amém, irmãos? Então nós vamos ungir com óleo aqui, vamos fazer a oração, né? A pessoa que está em casa aí nos assistindo e que vai assistir esse vídeo ainda, né? Você concentra a tua fé na hora da oração. Eu vou estar orando por você que está em casa aí, Deus vai abençoar você aí. Amém? Sabe, irmãos, às vezes num culto como esse aqui é bom, é importante até você trazer um papelzinho, uma canetinha, anotar ali os versículos, ó, vai lá em casa e estuda lá. Porque daqui a pouco, lá no meio da semana, você, tu não lembra que versículo, a pessoa não lembra que versículo foi falado lá na igreja. Deus abriu meu entendimento, mas eu não sei onde é que está aquilo. Então é bom anotar, trazer uma canetinha, anotar ali. Chega lá em casa, você vai estudar lá. Amém, irmãos? Porque essa palavra que eu estou falando para você aqui, a maioria do tempo que eu estava aqui no altar, eu passei citando a palavra de Deus. E é isso que vai fazer a diferença na tua vida. Não é igreja, não é religião, não é pastor, nada disso. É nós estarmos sujeitos a Deus. Amém? Estarmos no propósito de Deus. Amém? A Bíblia diz que Deus tem o melhor para nós. Só que depende de nós, né, fazer essa sociedade com Deus, ser dependente dele. Amém? Então nós vamos ficar de pé, irmãos, vamos fazer uma oração. Olha só, irmãos, nós vamos fazer uma oração juntos aqui, depois eu vou fazer uma oração por você. Quando eu estiver orando por você, fala com Jesus. Né? Você vem na casa dele, fala com ele, a hora que eu estiver orando aqui, clama ele, e expõe diante dele as tuas dificuldades, os teus desafios. Amém? Tem um texto que diz assim, irmãos, ó, não andeis ansiosos, preocupados de coisa alguma, mas põe diante de Deus os problemas de vocês, para Deus poder manifestar a glória e o poder dele. Amém? Então você vai fechar os seus olhos agora
E nós vamos fazer uma oração juntos aqui, amém? Fala assim comigo, ó. Fala assim comigo, ó. Senhor Jesus, eu glorifico o teu nome. E eu agradeço a ti por essa palavra ministrada no meu coração. Jesus, eu reconheço que eu preciso do teu perdão. Então, nessa noite, me faz livre de toda e qualquer amarra, de toda e qualquer atadura, de tudo que eu dei lugar ao mal. Eu quero que o Senhor me perdoe e me purifica, Senhor Jesus, com o teu sangue. E eu peço a ti, para que o teu poder nessa noite, através do Espírito Santo, venha agir na minha vida. Jesus, eu glorifico a ti e eu te agradeço pela tua presença. Amém. Amém, irmãos? Olha só, então, você vai permanecer com teus olhos fechados. Por que nós pedimos para as pessoas fechar os olhos? É uma maneira de nós nos concentrarmos, não tirar o foco de Deus. Amém? Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, meu Pai, nessa noite, reunidos como igreja aqui nessa noite. Sabemos, Pai, que o que vai fazer a diferença aqui, Senhor, é o teu mover, é o teu agir na vida dessa pessoa. E nós oramos aqui, meu Pai, pedindo perdão dos nossos erros. Então, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, faz essa pessoa livre aqui nessa noite, de toda amarra, de toda acusação do mal. Eu amarro vocês, espíritos acusadores. Essa pessoa rejeitou vocês, demônios. E amarrados agora, em nome do Senhor Jesus, eu ordeno que vocês soltem a vida dela. Sai. Vão embora daí com toda a acusação de vocês. Todos vocês saiam fora da vida dela agora, com toda a acusação de vocês. Meu Pai, essa pessoa passa a ser livre aqui nessa noite, tanto aqui como em casa. Essa pessoa que fez essa oração. E eu compro a briga dessa pessoa agora. Eu amarro todos vocês, demônios, todos, do maior ao menor, que tem se levantado contra essa pessoa, do alto da cabeça aos pés. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno que vocês soltem essa vida agora. Sai. Vão embora do caminho dela. Sai. Vão embora. Saiam daí toda a força do inferno agora. Soltem a vida dessa pessoa. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu amarro você, demônio, que tem gerado essa angústia, essa ansiedade, esse medo, esse mal-estar na alma. Vocês, demônios, são amarrados, arrancados agora da alma dela. E em o nome do Senhor Jesus eu ordeno. Sai. Vão embora da alma dessa pessoa. Saiam daí com esse mal-estar. Saiam daí com essa angústia. Saia daí todo o mal que gera esse mal-estar na alma dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda a fortaleza do inferno, meu Pai, que tem sido invocada contra essa pessoa que está aqui em casa. Eu amarro vocês, demônios. Eu quebro todo o encantamento agora. Eu desfaço todo o trabalho feito. Seja a força do inferno que for, eu amarro vocês, demônios. E no nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno. Sai. Vão embora do caminho dessa pessoa agora. Toda a fortaleza do inferno que foi invocada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu amarro todos os demônios que têm trazido enfermidades no corpo físico dessa pessoa. Seja a dor que for, sejam amarrados os espíritos de enfermidades, os espíritos familiares,
E no nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno, sai, vão embora com esse mal-estar, saiam daí com essa opressão no corpo físico, com essa tontura, com essa dor. Vão embora daí toda a força do inferno agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amarramos vocês, demônios, que têm perturbado essa pessoa lá na madrugada, vocês que têm trazido a insônia, o medo, a perturbação na alma na madrugada. Em nome de Jesus Cristo, eu amarro vocês, demônios, e ordeno. Vão embora da vida dela agora. Saiam fora daí agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, faz essa pessoa livre aqui, meu Pai. Todos os devoradores sejam amarrados, queimados agora. Em nome do Senhor Jesus, vão embora todos os espíritos devoradores. Meu Pai, nós temos aqui, Senhor, reunidos como a Tua igreja, meu Pai, e com a convicção da presença do Senhor Jesus aqui. Então eu peço a Ti, Senhor Jesus, passa de vida em vida, meu Senhor, aqui em casa. E age, Senhor Jesus, tirando tudo aquilo que resistiu até aqui. Arranca todo o mal da alma e do corpo físico que resistiu. E que o Senhor venha passar de vida em vida, meu Senhor. E venha agir segundo a necessidade de todos aqui. Coloca, Senhor Jesus, o Teu Espírito Santo sobre essa pessoa. Coloca, Senhor Jesus, a Tua presença e a Tua paz no coração dessa pessoa. Abençoa, meu Pai, a todos aqui, Senhor Deus, em todas as áreas da vida deles, tanto aqui como em casa. Dá uma semana diferenciada, meu Pai. Estamos entrando numa nova semana. Abre as portas, abençoa, dá ânimo, por onde quer que essa pessoa for, meu Pai, guarda ela. Em nome do Senhor Jesus, cobre todos com Teu sangue nessa nova semana. Coloca o Teu exército de anjos, meu Pai, a guardar a todos e abençoar a todos em todas as áreas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, abençoa o familiar de todos que se encontram aqui em casa. Salva, Senhor, a nossa família. Arranca eles das trevas e traz eles, Deus, para o Teu reino, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, da mesma forma, Senhor, que o Senhor trouxe essas pessoas